Olá, pessoal. Vamos começar mais uma aula de língua japonesa. Nessa aula, nós vamos falar de uma forma verbal muito importante para a língua japonesa, que é usada para diversas funções, que é a forma T. A forma T dos verbos tem muitos formatos diferentes e cada grupo vai ter a sua forma de transformar, como a gente já está acostumado, né? Como eu já mencionei várias vezes, a gente vai ter transformações variadas dependendo do grupo, mas essa transformação em especial, ela tem subdivisões dentro do grupo 1. E, como eu falei agora há pouco, a gente vai usar essa forma, a forma T, para diversas coisas da língua japonesa, para comunicar várias coisas diferentes. Então, apesar de a forma T muitas vezes ser traduzida como imperativo, ela não é imperativo. O que é um imperativo? No português, o imperativo é uma forma que indica ordem, comando, né? Então, se eu falo leia, veja, né? Eu estou indicando uma ordem, né, para a pessoa. E a forma T, apesar de muitas vezes ser traduzida como imperativo, ela não é imperativo. Ela é uma forma que indica, às vezes, um modo de você dar uma sugestão, um modo de fazer um pedido, entre outras coisas. Tem coisas que não tem nada a ver com orientação, pedido, ordem, e você usa a forma T. Nós vamos ver um uso bem básico de forma T depois que a gente observar aqui como cada parte dos grupos, quais verbos vão transformar de formas diferentes. Mas a forma T, ela tem esse nome justamente porque em todos os verbos que a forma T é aplicada, o final é T, exatamente como a forma nai, né? A forma nai se chama forma nai porque termina com nai, né? Então nós temos isso com o T também. Então vamos lá. Quando a gente fala assim de verbos com a forma T, a gente pensa imediatamente nas orientações, né, que você pode dar para alguém. E nós vamos, conforme a gente for avaliando os formatos, a gente vai fazendo uma pequena tradução usando essa forma que no português seria conhecida como imperativo, mas lembrando, né, não é imperativo a forma T, ok? Então, primeira coisa que nós vamos ver, o grupo 1, mais precisamente, os verbos de grupo 1 que terminam em ku ou go. Quando o verbo de grupo 1 terminar em ku ou gu, a forma T será respectivamente ite e ide. O verbo iku é uma exceção. Então, quando terminar em ku, vai ser ite. Quando terminar em gu, vai ser ide. E o verbo iku é uma exceção. Nós vamos ver por quê. Primeiramente, nós temos o verbo kaku. Kaku significa escrever. E aí fica kaite. Kaite. A gente vai pegar o verbo, vai tirar a última sílaba e vai colocar ite toda vez que o verbo terminar em ku, exceção é o iku, ok? Então, kaku, kaite. Se kaku é escrever, como é que eu posso traduzir kaite? Isso vai depender da situação. Porém, aqui no caso, kaite, solto, parece que é escreva, escreve, escreva, né? No sentido de uma orientação para a pessoa escrever, tá? Aí depois a gente tem hataraku, hataraku. Hataraku é trabalhar. Fica hataraku, hataraite. Hataraku, hataraite, trabalhar. Então, se eu falo hataraku é trabalhar, hataraite seria trabalhe, trabalhe, né? Uma orientação. Por exemplo, eu vou pedir para você trabalhar no horário específico, então trabalhe nesse horário. É uma forma de usar. Depois a gente tem oyogu, que é nadar. Como termina em gu, vai terminar na forma T em ide. Oyogu, oyoide, nadar, nade, né? Nade com segurança, nade com cuidado, pode ser uma orientação.
Depois a gente tem isogu, que é apressar-se, isogu, isoide, isogu, isoide. Exatamente como oyogu, que fica oyoide, isogu fica isoide, isoide. Depois a gente tem o iku, que fica ite. Por que isso? Por que isso? Porque quando a gente fala, se a gente fosse seguir a regra, ficaria ite, né, no final. Então ficaria ite, 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 ite. E isso, provavelmente, no histórico da língua, né, na história da língua, foi evoluindo para ficar de uma forma mais fácil de ser pronunciada. Ganhou esse tsu pequeno com a pausa e aí ficou ite. Então, iku, iku, ite. Ir, vá, né? Ite, vá. Então a gente teria aqui, vamos ver só a forma T. Kaite, hataraite, oyoide, isoide, ite. E aí seria tipo, escreva, trabalhe, nade, apresse-se, vá, né? Lembrando que isso, apesar da gente traduzir como se fosse um imperativo, não é imperativo. A forma imperativo real, real oficial do japonês é uma outra forma e ela é bem forte, tá? Isso aí é como se o japonês quisesse deixar uma forma de passar orientações ou mesmo até ordens, né? Mas de uma forma mais suave, tá? Então, oficialmente isso não é imperativo, ok? Vamos ver outra parte do grupo 1, que são os verbos que terminam em bu e mu. Quando o verbo de grupo 1 terminar em bu ou mu, a forma T será de. Então, quando é bu e mu, todas terminam em D. A gente chama de forma T, mas tem muitas que vai ser D. É a forma T porque originalmente a letra é um T, né? Com tentem. Então a gente tem yomu, yonde, ler, leia. Kamu, kande, morder, morda. Nomu, nomde, beber, beba. Asobu, asonde. Brinque, é brincar, brinque, né? Yobu, yonde. Chamar, chame. Então, vou ler aqui novamente as palavras da forma T. Yonde, kande, nomde, asonde, yonde. Olha como o ler e o chamar fica igual, né? Ó, yonde, yonde. E aí você pode perguntar, mas como eu vou saber qual é qual? Se você estiver lendo, você vai saber pelo kanji, né? O kanji é diferente. Mas no dia a dia, na conversa, né? Se eu tô te entregando algo para que tenha letras, né? Um livro, um relatório, e eu falo yonde para você, não é chamar, né? Não vai ser chamar, vai ser ler, né? Então o contexto vai ajudar muito. Aqui nós temos mais essa sequência de grupo 1. Vamos para a próxima, que é ru, u, tsu. Final ru, final u e final tsu. Quando o verbo de grupo 1 terminar em ru, u ou tsu, a forma T será su pequeno T. T, T, né? Aquela pausa e o T. Então a gente tem, por exemplo, kaeru, kaete, voltar, volte. Kiru, kite, cortar, corte. Kau, kate, comprar, compre. Matsu, mate, esperar, espere. Depois a gente tem motsu, mote, segurar, segure. Então, a gente tem aqui a forma de grupos, do grupo número 1, que tem ru, u, tsu, a gente vai ter forma tsu pequeno, T. Vou ler novamente só a forma T. Kaete, kite, kate, mate, mote. Então, aqui no caso, tem que ter essa pequena pausa. É muito, muito importante que tenha essa pequena pausa. Por quê? Porque, às vezes, alguns verbos vão ter uma forma que, se você não falar essa pausa, aí sim vai virar um imperativo.
E aí, para os japoneses, faz muita diferença você fazer a pausa ou não. Se você fala com a pausa, é como se você estivesse pedindo para a pessoa, ou orientando a pessoa, ou falando assim: "Ah, você pode fazer isso? Seria bom se você fizesse isso". E sem a pausa, parece que você está mandando a pessoa, mandando mesmo, de um jeito forte, incisivo. Então, essa pausa é muitíssimo importante, tá? Kaete, kite, kate, mate, mote. Tá bom? Importantíssimo. Aí, então, é essa forma que você vai usar com esses verbos do grupo um. Agora, o último exemplo de tipo de verbo de grupo um são os verbos que terminam com su. Quando o verbo de grupo um terminar em su, a forma T será shite. Shite. Então, nós temos, por exemplo, hanasu, hanashite. Tira o su, coloca shite no lugar. Falar, fale. Kasu, kashite, emprestar, empreste. Kesu, keshite, apagar, apague. Dasu, dashite, tirar, tire. Sagasu, sagashite, procurar, procure. Então, só um exemplo, esse tirar, geralmente a ideia é colocar alguma coisa para fora de um lugar onde estava. Então, esse daço serve para várias coisas. Você pode falar assim, colocar o lixo para fora. Você pode falar colocar a língua para fora. Então, a ideia é tirar a língua da boca. Mas também, você também pode falar tirar alguma coisa de dentro da bolsa, né? Aí acaba sendo tirar nesse sentido, né? Mas uma tradução mais específica desse verbo seria colocar para fora alguma coisa, né? Então, nós temos como forma T, hanashite, kashite, keshite, dashite, sagashite. Nessa altura, talvez vocês tenham percebido que a pronúncia do shi e do su, quando tá dentro da palavra, fica meio sumida. Por exemplo, eu não falo o shi, ele fica mais suave, né? Eu não falo, por exemplo, hanashite, hanashite, não fica shi, fica sh, hanashite, kashite, keshite, dashite, sagashite, né? Não é hanashite, kashite, keshite, é shite, né? Isso é uma coisa que acaba acontecendo com as palavras que têm shi no meio, né? O su também acontece isso. Aqui, a gente já está acostumado que some no final, né? Des, mas, hanas, hanasu, hanas. Isso são, principalmente o su no final, é uma coisa que varia um pouco de região para região no Japão. E essa tendência de você sumir com o su no final é uma tendência bastante de japonês padrão. O que seria o japonês padrão? É o japonês de Tóquio, né? Também conhecido como Hyojungo, né? E tem outras regiões do Japão que não vão falar necessariamente desse jeito, mas no Japão é o seguinte: cada região tem o seu sotaque, né? Mas o que é ensinado na escola é o Hyojungo, né? Quando eu falo cada região tem o seu sotaque, não é só sotaque, mas tem palavras específicas, jeitos específicos de falar, às vezes até usos de gramáticas específicas, mas todo mundo sabe falar o japonês que é o padrão, né? Todo mundo aprende pelo menos o japonês padrão na escola. Algumas pessoas acabam arrumando trabalhos que tem que usar, né, esse japonês padrão, e outras pessoas não necessariamente, elas vivem as vidas delas falando do modo regional que elas estão acostumadas, né. Com isso, nós fechamos o grupo um. Agora nós vamos para o grupo 2. O grupo 2 é muito fácil, como sempre, o grupo 2 é muito mais simples, né. Para a gente transformar, a gente vai cortar o "ru" e vai colocar o "t" no lugar. Então, taberu, tabete, comer, coma. Neru, nete, dormir, durma. Okiru, okite, acordar, acorde. Kiru, kite, vestir, vista. Oshieru, oshiete, ensinar, ensine.
Então, essas são as versões forma T. Então, tabete, nete, okite, kite, oshiete. Oshiete sempre me lembra aquela música de Tokyo Ghoul. Não sei se vocês conhecem. Oshiete, oshiete, yo. Oshiete significa ensinar, mas também pode dizer, pode significar contar, no sentido vou te contar um segredo, vou contar para você o meu nome, vou dizer o meu nome para você. Se usa oshieru também, é um verbo um pouco mais versátil que ensinar. Porque quando a gente fala ensinar em português, parece que a gente está falando assim de ensinar uma matéria, né? Especificamente, né? Eu vou te ensinar a raiz de não sei o que, quadrado. Vou te ensinar a fórmula de álgebra de não sei o quê, vou te ensinar japonês, vou te ensinar inglês. Parece que é uma matéria, né? Alguma coisa assim. Mas em japonês esse verbo shiro, ele serve para você falar, dizer, contar também. Me conte o segredo, me conte o que está acontecendo, né? Diga o que está acontecendo. Então tem um significado extra aí dentro, né? Esse é o grupo 2. Agora nós vamos para o grupo 3, que a gente sabe que só tem dois verbos, kuru e suru, e a forma T a gente tem que memorizar, né? Então, kuru, kite, suru, shite, benkyou suru, benkyou shite, ryoukou suru, ryoukou shite, ryori suru, ryori shite, né? Então, kite, shite, benkyou shite, ryoukou shite, ryori shite. Aqui, ó, atenção ao kuru que fica kite, né? A gente acabou de ver ele virando ko, né? No konai, né? Na forma nai, ele fica konai. Mas aqui, como a forma T, a gente pode ver que ele fica kite. Esse é um verbo que é bastante versátil, ele acaba sendo diferente. É aquela, igual aquela sua amiga, aquele seu amigo que pinta o cabelo de uma cor diferente a cada mês. Esse é o verbo kuru do grupo 3. Então, nós temos todos os grupos apresentados. Vamos ver agora algumas frases de exemplo com uma aplicação de forma T. Uma coisa que você pode fazer com a forma T é concatenar ideias. Concatenar ideias. Então a gente tem, ó, por exemplo, Yoru eiga o mite nemasu. Yoru eiga o mite nemasu. Então, de noite eu vejo um filme e durmo. Yoru eiga o mite nemasu. De noite eu vejo um filme e durmo. Então, quando a gente fala isso, a gente está usando e, né? A gente aprendeu um e, que é o to, mas esse to você não usa com verbo. Para você fazer essa tradução, eu faço isso e isso, que a gente quer dizer em português. De noite eu vejo o filme e eu durmo, né? A gente pode usar a forma T, porque a gente está colocando uma ordem nas coisas que a gente faz. Olha essa frase de baixo. Kaimono shite, toshokan eite, kaerimashita. Então, o que eu quero dizer aqui? Eu fiz compras, kaimono shite, toshokan eite, fui na biblioteca, kaerimashita. E aí depois eu voltei para casa. É importante frisar que quando a gente usa assim, a gente está apresentando as coisas que aconteceram na ordem que elas aconteceram. Então, se eu falo que eu vi o filme e dormi, aqui é meio claro, né? Você não vai dormir e ver o filme depois enquanto você está dormindo, né? Mas aqui embaixo, por exemplo, na segunda frase, você fez compras, foi à biblioteca e aí voltou para casa, né? Nesse caso, especificamente, você fez as coisas nessa ordem. É uma característica da construção com a forma T, né? Vamos ver mais alguns exemplos. Restaurante de tabete, tomodachi ni aimashita. Restaurante de tabete, tomodachi ni aimashita. Eu comi no restaurante e encontrei amigos, né? Restaurante de tabete, tomodachi ni aimashita. E depois, Nihongo o benkyou shite game o shimashita. Eu estudei japonês e joguei videogame, né? Então, você fez uma coisa, depois você fez outra. E você pode usar vários verbos. Eu dei exemplos com 2 verbos sendo usados na frase e dei exemplo com 3 verbos. Mas você pode botar mais, né?
Em japonês tem a tendência de que as frases podem ser muito mais longas do que em português. Em português a gente não gosta de fazer frases muito longas. A gente quer dar uma quebrada na frase e aí constrói outra do zero, né? Usa o ponto final e constrói outra do zero. Em japonês, não necessariamente. Você pode fazer frases bem longas, ok? Então é isso, pessoal. Essa foi a forma T para vocês. Eu ainda trouxe assim de bônus alguma forma específica, né, de usar. Quando a gente fala de forma T, a gente tem que lembrar que tem várias formas de usar, várias formas de traduzir também. Como eu mencionei, a forma mais simples dela, ela é frequentemente traduzida como uma coisa de imperativo, né, uma ordem, mas não necessariamente é. É uma coisa um pouco mais suave. E a gente pode usar de várias formas em construções, como esse exemplo que eu falei para vocês, aí da gente poder concatenar ideias. Eu fiz isso, aí depois eu fiz aquilo, e tem outras estruturas também que servem para isso. Mas nessa estrutura especial, a ideia é que você fez as coisas na ordem que você está falando, né? Então, se você trocar a ordem, as pessoas vão entender que você fez a coisa nessa ordem trocada, tá? Anota essas frases. Tenta praticar, lembrar a forma ter dos verbos, principalmente que no grupo 1 tem essas regras totalmente variadas, né? É uma regra para um conjunto, é uma regra para outro conjunto, então é como se tivesse subdivisão dentro do grupo, né? Isso que tem que tomar cuidado. E tenta lembrar desses verbos aqui que eu trouxe, porque eles podem servir de modelo para outros verbos que vocês encontrarem. Por exemplo, se você sabe que o verbo termina em su, pode não ser um verbo dessa lista, mas ele vai seguir essa regra de virar shite, shite, né? Hanasu, hanashite, e o mesmo vale para todos os outros verbos que nós vimos. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Eu vejo você na nossa próxima aula. Tchau, tchau!